Louvado seja o nome santo do Senhor. Gostaria de convidar os irmãos para nos colocarmos em pé. Estarei fazendo a leitura textual. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Lição de 25 de outubro de 2015, a queda da raça humana. Textual. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. A verdade prática diz: o pecado de Adão trouxe-nos a morte, mas a morte de Jesus Cristo garante-nos a vida eterna e plena comunhão com Deus. Glórias a Deus. Eu estarei fazendo a leitura bíblica em classe para os irmãos acompanharem, Romanos capítulo 5, do versículo 12 até o 19. Diz assim o versículo 12 a seguir: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muitos mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Versículo 16. E não foi assim o dom como a ofensa, porque um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se, pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muitos mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão justificados. Glórias a Deus. Oramos a Deus, nosso Deus e nosso Pai. Mais uma vez, te agradecemos, ó Deus, por este momento, nesta manhã, ó Pai. E sim, meu Deus, usa teu servo nesta manhã, Senhor, maravilhosamente. Aleluia, ministrando, Senhor, esta missão, Senhor, de grande importância para nossas vidas, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, continua, Senhor, na direção desta aula. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Irmão Simeão, por favor, me atribui. Paz do Senhor, a igreja, e a todos os que irão assistir esta aula. Como estão vendo, 25 de outubro de 2015, lição 4, a queda da raça humana. O textual nos diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Aqui a palavra mundo quer dizer humanidade. Logo a seguir veremos mais uma definição de mundo, mas nesta passagem mundo representa a humanidade inteira.
Então, a queda, quando nas lições bíblicas de escola dominical aparecer a queda com letra maiúscula, está se referindo à lição que nós estudaremos hoje, que é a expulsão do homem do jardim do Éden, da presença de Deus, pela desobediência da sua palavra. Recapitulação, acompanhe comigo aqui. Recapitulação da aula passada. A imagem e semelhança de Deus. No homem, a imagem e semelhança de Deus é de natureza espiritual, com base na pureza de coração e perfeição moral que caracterizavam o homem no Éden. A imagem e semelhança de Deus também está ligada ao seu livre-arbítrio, sua capacidade de escolher, pensar, criar, administrar e desfrutar sentimentos. Uma dispensação é um período de tempo durante o qual o homem é provado a respeito de sua obediência para com uma determinada revelação da vontade de Deus. As dispensações são ao total 7, e são elas a dispensação da inocência, que vai da criação de Adão, a sua queda e expulsão do Éden. Como vimos que a recapitulação da aula passada, que a imagem e semelhança de Deus tem a ver com a pureza de coração e a perfeição moral que caracterizavam o homem no Éden. E a dispensação da inocência é justo essa. O homem era perfeito nos seus caminhos até o dia da sua queda. A dispensação da consciência vem logo a seguir, depois do pecado. Ele toma consciência de sua situação e vai da queda de Adão ao dilúvio. A terceira dispensação é do governo humano. Na lição do número 8 estudaremos o início do governo humano, que vai do dilúvio à chamada de Abraão. A quarta dispensação, a patriarcal, da chamada de Abraão à promulgação da lei no Monte Sinai. Ocorre a organização religiosa e civil de Israel. É também chamada de dispensação da promessa. Todos estão conseguindo ler? A quinta dispensação, a dispensação da lei, da promulgação da lei até Cristo. A sexta dispensação da graça, que é a que nós estamos, que vai da morte de Cristo até a sua segunda vinda. E a sétima dispensação, a última, que é a dispensação do milênio, que estará para acontecer após a segunda vinda de Cristo,
vai da volta de Cristo ao estabelecimento de novos céus e nova terra. Como vimos em aulas anteriores, Deus criou o céu, a terra, o homem perfeitos, e após a queda, a entrada do pecado no mundo, até a terra foi danificada, foi contaminada pelo próprio pecado. Por isso que se criou-se ervas daninhas, os insetos já eram venenosos e picavam o homem. Então a queda, ela abrange toda a natureza. Deus criou tanto céus e terra como o ser humano. E segundo a sua promessa, Ele irá estabelecer novos céus e nova terra onde habitam a justiça. Vamos para a lição de hoje. A queda da raça humana. Na leitura bíblica em classe, no versículo 13, está escrito: porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Aqui mundo é a humanidade. Vemos aqui na Bíblia King James, essa que está aqui, porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João, capítulo 3, no versículo 4. Aqui temos a definição do pecado. Pecar é transgredir a lei de Deus. Em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, nos diz o seguinte: o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A árvore do conhecimento do bem e do mal tinha a função de provar a obediência do homem. Então temos aqui a função da árvore do conhecimento do bem e do mal, que tinha por função provar a obediência do homem, devido ao seu livre-arbítrio. Deus não queria pessoas. Ele quer que a gente se aproxime dele por amor, não por uma questão de obediência apenas. Por isso ele deixou o livre-arbítrio, e a natureza humana pecaminosa, ela só conseguirá se livrar da sua escravidão no dia que chegar a Deus de todo o seu coração. Por isso que muitos cristãos de hoje em dia não ficam crentes. Eles não conseguem se libertar da sua natureza. Eles estão condicionados ainda aos efeitos da queda, porque não se entregam a Cristo de verdade, para que por eles sejam transformados. Porque a transformação de Deus por Cristo Jesus é grande no coração do homem. Ele transforma completamente o ser humano perdido. Por pior que seja, essa transformação de Cristo é radical, é completa, é perfeita para aqueles que se entregam de verdade. No profeta está escrito em Jeremias, Deus alertando, falando que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então serei achado de vós, diz o Senhor. Romanos 13, 20. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu cometido a cobiça, se a lei não disser, não cobiçarás. Romanos 7, 7. Em Gálatas 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Aqui, maldição da lei é porque o homem não consegue se libertar do pecado. A lei apenas condena ele. A lei, ela serve para mostrar a corrupção interior que há no homem.
Por isso muitos refutam a palavra de Deus, porque ela os condena. Essa é a maneira que Deus fez para que o homem busque a salvação em Cristo Jesus. Olhando para a sua situação terrível, interior, de um homem e uma mulher escravos do pecado, da desobediência, possam então buscar o Salvador aos pés de Cristo, aos pés da cruz de Cristo, na humilhação, na entrega da sua vida por completo. É quando o homem desiste de si mesmo, é que ele encontra a salvação em Cristo Jesus. Porque é tudo pela graça, pelo favor de Deus para o homem pecador. Então este é o condicional de Deus. Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei. É maldição. Porque o homem vê ali todas as leis de Deus o condenam. Está escrito que a lei nos serviu de aio para nos levar até Cristo. Vamos iniciar a introdução, então. Por algum tempo, Adão e Eva viveram a mais completa aventura. Aquela harmonia, porém, estava para ser quebrada por uma personagem sinistra e inimiga de todo bem. No entanto, se o diabo supôs que a obra divina achava-se arruinada para sempre, enganou-se, porque Deus, em seu infinito amor, já havia elaborado desde a fundação do mundo o plano da salvação para resgatar-nos do pecado. A queda de Adão havia de ser revertida por Jesus Cristo através de sua morte. Primeiro, tópico 1, o paraíso no Éden. Após haver plantado um jardim no Éden, nele o Senhor colocou o homem que criara. Dali caberia a Adão governar o mundo como representante de Deus na terra. Ele tinha como tarefas cultivar a terra e guardar o jardim. Subtópico 1. Adão cultivar a terra. Adão deveria fazer a cultura da terra. Ele não somente a cultivaria, como dela haveria de criar invenções, utilidades, ciências e artes. Observemos que o Éden localiza-se na região abundante em ouro. Ao criar Adão, Deus o dotou de muitas habilidades. Subtópico 2, guardar o Éden. Não podemos confundir a inocência de Adão com a incapacidade intelectual. Santo no corpo e na alma, nosso pai era sábio e perfeitamente capaz de discernir entre o bem e o mal. Aliás, era mais inteligente que nós, por isso mesmo Deus o incumbiu de guardar o Éden, pois teria de enfrentar um inimigo muito astuto e sagaz. Tópico 2, a tentação no paraíso. O Éden era um lugar perfeito. A partir daí, a humanidade poderia multiplicar-se e espalhar-se por todo o planeta, ampliando em amoroso trabalho o jardim de Deus que Deus plantara. Infelizmente, nossos pais caíram na tentação do diabo. Subtópico 1, o agente ativo da tentação. A fim de induzir a raça humana ao pecado, Satanás instrumenta um animal astuto e sagaz, a serpente. E por seu intermédio, dialoga com Eva, levando-a à apostasia. Não podemos travar diálogos com o nosso inimigo, independente do meio que ele usar para nos convencer, pois pecaremos contra Deus. Acompanhe comigo a leitura. O pecado é comparado a um vírus que contaminou a natureza humana. Somente o antídoto pode curar. A salvação pela fé em Jesus Cristo é o antídoto para o problema do pecado.
Tentação. A definição de tentação: estímulo que leva à prática do pecado. Embora a tentação em si não constitua pecado, o atender às suas reivindicações caracteriza a transgressão das leis divinas. Temos um dos trechos da nossa Harpa Cristã, de número 75, a primeira frase diz: tentado não ceda, ceder é pecado. Então todos nós estamos sujeitos à tentação. Aqueles que estão em Cristo Jesus têm como vencê-la, mas aqueles que não estão em Cristo, eles não têm condições nenhuma de vencer. Eles até têm prazer no pecado. Sentir tentação para eles é uma forma agradável deles irem buscar o que eles estão ansiando lá dentro deles. Vemos aqui na figura a imagem de um peixe passando pela isca, uma suculenta minhoca no anzol. Então ele passa e ele vê. Aqui temos em Tiago 1,14 que está aqui: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Aqui a palavra concupiscência quer dizer desejos pecaminosos que estão dentro do interior do homem. Então, o engodo é a minhoca. Ela é o objeto que atrai, que desperta a tentação no peixe. Vamos fazer uma leitura em Tiago, e temos claramente a passagem que fala da tentação em Tiago, capítulo 1. Se o peixe estiver alimentado, ele não vai ser seduzido pela isca. Assim, todo crente, se ele é alimentado pelo Espírito de Deus e é participante da nova vida em Cristo, se ele vigiar, ele poderá vencer, pela graça do Senhor, toda e qualquer tipo de tentação que leva ao pecado. Então, lemos em Tiago, capítulo 1, versículo 13 a seguir, que nos diz, Tiago 1 e 13: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Voltamos à lição. Tópico 2, a tentação no paraíso. Subtópico 2, o agente passivo da tentação. Adão era o guardião do Éden. Todavia, não soube como resguardar a esposa que acabou sendo seduzida pelo diabo. Iludida, Eva pecou. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Vamos fazer uma leitura no livro de Gênesis, da passagem que está referida aqui. Gênesis capítulo 3. A queda do homem. Temos o título de A Queda do Homem, no capítulo 3. Lemos então. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher:
É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Aqui Satanás pôs dúvida ao coração de Eva, pôs dúvida sobre a palavra de Deus vivo. É assim que Satanás engana todos os homens na terra, colocando-os dúvida sobre a palavra de Deus. E assim que Deus disse, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? A pergunta que Satanás fez a Eva, colocando dúvida sobre a palavra de Deus. No versículo 2, respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Agora Satanás afirma algo que é uma mentira, uma ilusão. E no versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui Satanás lança o engodo que vimos anteriormente. Esse versículo 5 é o engodo. Ele armou tudo certinho ali. Então, no versículo 6, a mulher cai na armadilha de Satanás. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que eu ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste. Agora vêm as consequências terríveis do pecado no versículo 12. Agora eles já são escravos, sem saber, sem entender. Eles já começam a culpar Deus. Observem bem, jogando sempre a culpa no outro. Observem bem no versículo 12. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. No versículo 15, temos a promessa da redenção de Deus. Aqui já no que pecaram, Deus já resolveu o problema, pois desde a fundação do mundo ele já havia preparado o Redentor para vir salvar a humanidade. Porque Deus, como vimos em aulas anteriores, na sua grande onisciência, onipotência, onipresença, sua soberania,
como o criador do tempo e do espaço aqui, que nós somos limitados, para Deus não existe tempo nem espaço. Foi Ele quem criou o tempo. Para Ele todas as coisas já se cumpriram, já existem para Deus. Porque o tempo é para nós. Então Deus já conhece todo o futuro. Por isso vimos que está registrado na palavra de Deus a 7ª dispensação, a qual está para vir. Já está definido o que será, o que acontecerá naquela época. Assim como toda a Escritura, ela sempre se cumpriu. Então, no versículo 3 e 15 de Gênesis, é a promessa da redenção. Que da semente da mulher viria o Salvador, que esmagaria a cabeça de Satanás. Ou seja, venceria a morte ao morrer na cruz por nossos pecados. Voltamos, seguimos a leitura bíblica onde paramos aqui. Adão e Eva deixaram-se levar pela concupiscência da carne. Olha aqui. Adão e Eva deixaram-se levar pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos e pela soberba da vida, o orgulho da vida. Que está registrado em 1 João 2,16. Adão e Eva pecaram de forma voluntária e consciente. Biblicamente, são os responsáveis pela introdução do pecado no mundo, como vimos no texto áureo Romanos 5:12, que diz que pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, ou seja, que mundo é humanidade, entrou o pecado na humanidade por meio de um homem, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Romanos 5:12, que é o nosso textual de hoje. Acompanhe comigo. O amor ao mundo. Temos aqui o amor ao mundo, que está registrado em 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Acompanhe na leitura. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vemos aqui no desenho uma placa de rodovia, trânsito. Deus está em uma direção e o mundo está em outra direção. Aqui o mundo não é a humanidade. Aqui o mundo é o sistema que Satanás governa. Ali temos a figura do carro na rodovia em direção ao mundo. Ele está seguindo o rumo do mundo desde o seu nascimento. Ele está seguindo a condição de sua natureza pecaminosa. Ele está seguindo o mundo, os caminhos do mundo. Por isso que chega uma idade, os filhos dos crentes começam a se desviar e não voltam mais. Porque a solução não é a igreja, é Cristo Jesus. Então, este carro que segue o rumo do mundo, ele tem que dar meia volta, ele tem que fazer um retorno ali, seguir o caminho de Deus, que é oposto ao caminho do mundo. Ele só terá forças de seguir no momento da sua conversão. O mundo, no campo da teologia, é o sistema que se opõe de forma persistente e sistemática ao reino de Deus. São valores, atitudes, desejos, paixões que caracterizam a sociedade humana pecadora. Esse é o mundo de 1 João.
campo da teologia é o sistema que se opõe de forma persistente e sistemática ao bem. São valores, atitudes, desejos e paixões que caracterizam a humanidade pecadora. O que há no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba, o orgulho da vida. Na versão que temos aqui, da Bíblia King James, pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Temos a mesma espécie de tentação que Eva, funciona da mesma maneira. Satanás lança o engano, ele arma, primeiro ele põe dúvida sobre a palavra de Deus. Depois ele afirma algo que não está na palavra de Deus. Aí ele arma o engano. E aqueles que creem na palavra de Satanás, que hoje em dia está na boca de pregadores que não têm Cristo no coração, está na boca de pessoas endemoniadas aí fora. A essência do pecado jaz no egoísmo. Observe bem. A essência do pecado jaz no egoísmo. O ser humano é egoísta desde o seu nascimento. A criancinha está brincando com a outra lá. É meu. Pega o brinquedo e é meu e não empresta para ninguém. O veneno está na natureza do homem desde a sua infância. Lá em Salmos capítulo 51, verso 5, se eu não me engano, está escrito: em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. O ser humano já nasce na condição de separado de Deus. É melhor a morte de alguém do que o seu nascimento. Se a pessoa morreu salva, é claro. Porque uma alma que nasceu é uma alma que tem que aceitar a Cristo. É claro que a criança, enquanto ela está inocente, se ela morrer, ela é salva. É só aqueles que já, depois de crescerem, entraram nos caminhos do mundo, foram alertados por Deus, porque Deus é justo, e Ele jamais leva alguém para o inferno sem antes dar uma oportunidade de salvação. A essência do pecado jaz no egoísmo. O apegamento do ser humano às coisas ou prazeres, para si mesmo. Para si mesmo, sem fazer caso do bem-estar dos outros e dos mandamentos de Deus. Essa é a essência do pecado. Ela jaz no egoísmo, é o apego do ser humano às coisas ou prazeres para si mesmo, sem fazer caso do bem-estar dos outros e dos mandamentos de Deus. Esse é o rumo que o ser humano tomou e segue naquela rodovia, como vimos. O ser humano segue o rumo, ele só terá forças para seguir o caminho de Deus no momento da sua conversão. Quando ele encontrar Cristo e for transformado, ele dá meia volta e começa a ir contra o mundo. O cristão é contra o mundo aí fora, contra o sistema, porque eles estão no engano de Satanás. E Satanás foi tão esperto que o cristão genuíno tem uma raiva e ódio mortal da sua obra nesta terra, porque ele conseguiu enganar a humanidade inteira. Lá em Apocalipse, no livro da Revelação, está escrito, numa das passagens, que é referido a Satanás como aquele que engana todo o mundo. Esta nota foi extraída da Bíblia de Estudo Pentecostal, página 1707. E recomendo esta Bíblia de Estudo Pentecostal porque o autor foi inspirado por Deus para escrever suas notas.
Ele levou 10 anos para escrever as notas da Bíblia do estudo pentecostal. Foi uma missão de Deus para ele nesta terra, porque ele escreveu tudo o que os cristãos enfrentariam nos últimos dias da apostasia nas igrejas, pastores e obreiros desviados, mortos, muitos falsos profetas, falsos batismos com o Espírito Santo, onde a pessoa que recebe o falso batismo, mas no dia seguinte está nas obras da carne, está nos prazeres do mundo, é porque recebeu um falso batismo. Pode falar em língua aqui no púlpito e profetizar, mas é do inferno, é falso profeta. Todo aquele que anda nos caminhos do mundo e desobedece a palavra de Cristo é Satanás. Ele está na boca de pregadores hoje em dia, de falsos profetas da mentira. Igrejas inteiras estão sendo enganadas por Satanás, por não darem ouvidos à voz do Espírito Santo que fala à igreja de Cristo. Aqueles que estão na oração, em suas casas, derramando suas lágrimas, clamando pelas almas que estão perecendo neste mundo. Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória a Deus! Vemos da figura. A cadeira representa o trono do coração do homem. E o ego está sentado no trono. Cristo, Jesus, está fora do seu coração. Está escrito em Apocalipse, capítulo 13, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. E quando me bate, glória a Deus. Eis que estou à porta e bato. Aleluia. Aquele que abrir, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Seja crente ou não crente, seja pastor ou membro de igreja, quem não estiver em Cristo, o ego está no trono. Eis que estou à porta e bato. Há uma barreira, a barreira da incredulidade. Cristo não pode entrar enquanto o ego não for crucificado, não for renunciado. Ele deve vencer a si mesmo e pela fé ele vence a barreira da incredulidade, abre a porta e Cristo entra em seu coração. Temos aqui a figura daquele que abriu a porta para o Senhor, deixou que ele entrasse e transformasse a sua vida. Agora, Jesus está no trono do seu coração, é o Senhor da sua vida. Muitos me dirão naquele dia: profetizamos no teu nome, fizemos muitas maravilhas, expulsamos demônios, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Mas o eu, Jesus Cristo tem que estar no trono. mas O eu continua junto com a natureza pecaminosa, mas ela está aos pés de Cristo, está sobre o senhorio de Cristo. Jesus nos alertou: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mas esta é a figura do salvo em Cristo Jesus. O ego está aos pés de Cristo. E Jesus é o Senhor da sua vida. Renunciou à sua vontade própria graças a Deus. para aceitar a vontade do seu Senhor e Salvador. O juízo de Deus. Tópico 3 da lição. Acompanhe a leitura. Vamos ler a primeira parte. O juízo de Deus. Tópico 3. Satanás enganou, mentiu e prometeu o que nem ele mesmo possuía. O
O juízo de Deus, portanto, não tardaria a vir sobre a serpente, sobre a mulher e sobre o homem. Acompanhe comigo agora, deixem a lição de lado. Acompanhe. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus é a expressão da sua justiça. É um Deus de amor, mas Ele é um Deus santo, que zela pela sua palavra. É um Deus de justiça. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Deter a verdade pela injustiça é refutar a verdade das santas leis de Deus, apoiando assim o estilo de vida pecaminoso. A ira de Deus está sobre todos esses, que refutam a verdade das santas leis de Deus, apoiando assim o estilo de vida pecaminoso. Romanos capítulo 1, versículo 18. Malaquias 7 e 9 está escrito: sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele. Deus, pela boca do profeta Naum, alertando o povo: ao culpado não tenho por inocente. Deus de justiça. Em Eclesiastes, acompanhe comigo agora. Em Eclesiastes capítulo 12, o verso 13 e 14, está escrito: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Vamos ler Gênesis capítulo 4, versículo 1 a seguir. Gênesis capítulo 4, versículo 1 a seguir, onde temos a passagem de Abel e Caim. Muito conhecida, muito pregada, muito anunciada. Gênesis capítulo 4. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta recebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Observe bem agora. Então disse o Senhor: por que andas irado? E por que te descaiu o semblante? Por que estás com o semblante transtornado? Agora Deus alerta Caim. Deus é um Deus de justiça. Ele alerta para o bem e por causa do seu amor. Porque Ele sabe que o pecado levará à morte. Ele é um Deus de amor. Ele ama tanto as pessoas que Ele está alertando através da sua palavra. Aqui temos a maior demonstração de amor de Deus nas Escrituras Sagradas. Do começo ao fim. É uma história de amor. Um Deus que ama a sua criatura e quer torná-los filhos e filhas. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Versículo 7. Se todavia procederes mal,
Eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Aqui vemos uma lei de Deus imposta a Caim. E vimos também que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Caim pecou ao transgredir a lei de Deus, mas se ele se arrependesse naquele momento que Deus o alertou, ele teria sido salvo, não teria acontecido o que aconteceu. Assim foi com Judas Iscariotes. Jesus, no último momento da ceia, lhe deu o bocado molhado, significando uma oportunidade, a última oportunidade de arrependimento para Judas, e ele não o aceitou. Então Satanás entrou em seu coração. Por quê? Porque ele desobedeceu. Ele não aceitou a chamada de Deus para o arrependimento do que ele iria fazer. Deus nesse momento já sabia o que Caim iria fazer, e por isso falou isso para ele. Deus é Deus de sabedoria, de justiça, de retidão, de alerta, por amor. Os maus desejos do coração. Vimos aqui que Caim, ele teria que dominar o mau desejo que invadiu a sua vida, a sua alma, o seu espírito naquele momento. Os maus desejos do coração. Ele dizia, Marcos 7, 20 a 23, onde Jesus nos explica sobre a natureza humana. Nessa passagem que iremos ler agora, coração representa a natureza humana pecadora no homem, na mulher, no ser humano. Então observe bem o que Jesus disse. Ele dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a calúnia, a soberba, a insensatez. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Uma frase para a meditação da igreja. Santo não é a pessoa que não se suja, mas é aquele que sempre se lava nas águas do amor de Deus. Prestem atenção nessa mensagem, nessa frase. Santo não é a pessoa que não se suja, mas é aquele que sempre se lava nas águas do amor de Deus. Caim, ao ser contaminado pela sua inveja e ódio do seu irmão, por Deus ter aceito o seu sacrifício, ele foi contaminado, foi sujo naquele momento. E Deus o alertou por seu amor, para que ele se arrependesse. Se ele se arrependesse, ele estaria se lavando nas águas do amor de Deus, conforme a frase de meditação. Então, santo não é a pessoa que não se suja, mas é aquele que sempre se lava nas águas do amor de Deus. Aleluia. Um tipo de Cristo. Isso aqui não está na lição, irmãos, então prestem atenção. Um tipo de Cristo. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Gênesis 13, 21. Aqui as vestes é um tipo de Cristo, ou seja, representa as vestes de salvação que Jesus traria para o seu povo, para a sua igreja. Vestes brancas, resplandecentes, vestes de salvação. Vestes representa a condição da alma do ser humano.
sujo, sua alma está suja pelo pecado. Deus aceitou o homem novamente, mas agora na condição de pecador arrependido. Observe bem essa frase. Deus aceitou o homem novamente, mas agora na condição de pecador arrependido. O ser humano está sujeito ao pecado, o cristão também, mas ele é um pecador arrependido. Ele pode viver uma vida sem pecados, claro, se ele vigiar e estiver sempre aos pés de Cristo, mas ele está sujeito ao pecado. Mas agora somos pecadores. E por termos uma natureza pecaminosa, nós somos pecadores arrependidos. A diferença do cristão é essa: pecadores arrependidos. Pecamos, já corremos aos pés de Cristo pedindo perdão e misericórdia. Purifica minha alma, Senhor, lava-me com teu precioso sangue. Minha alma está suja. Lava minha alma, ó Senhor. Torna-a branca como a lã, como a neve. João 1:29. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra mundo está destacada porque representa a humanidade, novamente representa a humanidade. Não é o mundo que é o sistema do inimigo. Novo nascimento. Sem ele, ninguém será salvo. Naquele momento da rodovia que o carro estava indo, ele faz uma conversão, ele dá meia volta e segue o caminho oposto do mundo. Ali, aquela flechinha representa o novo nascimento. Só o novo nascimento dá a condição de que a pessoa siga o caminho de Deus. Senão, ele não consegue. Por isso, eu lembro que quando eu estava nas drogas, sentado nas praças, eu lembro que um dia um casal de crente chegou até mim e me entregou um folheto da palavra de Deus. Aceita um folhetinho da palavra de Deus? Eu olhei para ele, dei um sorrisinho assim, balancei a cabeça e peguei. Eu simplesmente amassei assim, joguei fora assim, nem olhei o que tinha. Amassei, joguei fora. Dei risada. Deus salva ou não? Deus transforma ou não? Amém. É uma ilusão? Aleluia. No momento da minha conversão, todos os demônios que estavam em mim foram embora. E hoje em dia tem crente perturbado pelo diabo dentro das igrejas. Cristo transforma ou não? Ele morreu de vão? Foi em vão que ele se pendurou na cruz do Calvário? Ao ele morrer e verter o seu sangue puro naquela cruz, aquele homem justo que não tinha maldade nenhuma, ao ele verter aquele sangue, foi por tua alma, foi por minha alma. Ele morreu em nosso lugar, nós merecíamos a morte, o inferno, a condenação, o juízo de Deus. E ele quis voluntariamente se sacrificar por nós na cruz, por amor. Tudo por amor. Aleluia. E é o momento que, pela fé, o pecador arrependido, ao se aproximar de Deus, ao sentir que já não há mais esperança, já está cansado do pecado, de uma vida sem Deus, de uma vida contra Deus, ao ele desistir de lutar contra si mesmo e contra a palavra de Deus, que ao lutar contra a palavra de Deus, automaticamente estamos lutando contra Deus. Ao refutar a palavra, refutamos Deus. E o pecador arrependido, na sua condição miserável, ao ler a palavra e ver sua condição de pecador miserável, que não consegue fugir do pecado, ele se lança aos pés de Cristo, em oração, em choro, em lamento, pedindo perdão. Eu lembro que eu sentado naquele banco lá atrás, agora não é mais o mesmo banco, era de madeira na época,
sentado lá atrás, num dos últimos bancos. A mensagem de Deus era contra o pecado da igreja naquela noite. Deus estava alertando o povo dos seus pecados, fazendo-os lembrar dos seus pecados. E eu naquele banco, na condição de pecador, terrivelmente perdido nas drogas, na maldade, na malícia, na inveja e na ambição, sentado naquele banco, a mensagem era forte, e eu tremia no banco. Meu Deus, eu estou perdido. Meu Deus, o que será de mim? O que será da minha alma? O que será da minha vida? E comecei a chorar, e a chorar. Aleluia. Quando o Espírito Santo me tocou, eu chorava, e pedia: perdoe-me, Senhor, perdoe-me, eu fiz tudo errado a vida inteira, perdoe-me. E aquele dia eu saí transformado, eu saí salvo da igreja. Aleluia. Eu me vi livre daqueles maus pensamentos que haviam em minha mente. Eu saí livre porque eu recebi a salvação pelo novo nascimento. Glória a Deus. João 3:3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É Jesus amado. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui carne representa a natureza humana pecadora. E o Espírito representa o Espírito transformado do homem, da mulher, que nasceu de novo. Agora eles andam em Espírito, eles têm uma nova vida em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5:17, se eu não me engano, está escrito: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Vamos ler em Romanos 3, versículo 21. Aqui acompanha a leitura aqui no quadro. Romanos 3, 21 a 26. Leitura bíblica em classe. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que Ele mesmo seja o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Leitura feita em Romanos 3, 21 ao 26. Aqui, a graça, somos salvos pela graça. A graça é um favor imerecido. Toda vez que aparecer graça, se for nesse sentido, que é a maioria das partes do Novo Testamento, quando fala de salvação pela graça, a graça significa favor imerecido. Nenhum ser humano merecia a salvação por causa da sua condição de pecador, miserável pecador. Nenhum merecia. Por isso somos contra Deus, contra a sua palavra, não merecíamos. E pelo seu favor fomos salvos. Favor imerecido. Justificação. Acompanhe comigo a leitura. Ato judicial
pelo qual Deus declara a absolvição do pecador e o declara justo. Romanos 4, 25. Ele morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Enquanto a humanidade está morta em seus delitos e pecados, o salvo em Cristo desfruta das riquezas do reino de Deus, o qual se encontra dentro de nós, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A humanidade, aos olhos de Deus, está morta em seus pecados e delitos, segundo Efésios capítulo 2, do 1 ao 10. Mas o salvo em Cristo Jesus desfruta de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. São as características do reino de Deus que está dentro dele. Jesus Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Segundo a riqueza da sua graça. Redenção, compra da liberdade por meio de pagamento. O justo pelos injustos. Ele pagou o preço que nós deveríamos pagar. Estávamos escravos do pecado e ele veio e pagou o preço por nossas vidas ao morrer na cruz, ao se pendurar na cruz, ao aceitar toda a afronta. Está escrito em Filipenses que Deus se despiu de toda a sua glória e veio e se fez homem. E na condição de homem, ele se humilhou mais ainda, servindo aos homens, os próprios homens que o desprezaram e o colocaram na cruz. E lá na cruz, ele gritou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Glória a Deus. Riqueza espiritual. O reino de Deus é caracterizado pela nova vida em Cristo. Uma vida com as mais belas riquezas espirituais e eternas, oferecidas pela graça do Senhor Jesus Cristo. Oferecida gratuitamente todos que o buscarem. Graça, favor e merecido. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Temos em João, não lembro agora a passagem, 1 João acho que é, nos diz que ele nos amou primeiro. Nós não o amávamos, nós não o queríamos, nós não aceitávamos a sua palavra. Mesmo assim, ele nos amou. Depois de transformados pelo novo nascimento, pudéssemos então amar a Deus. Temos aqui umas passagens que eu coloquei, que Jesus nos transmite ricas e preciosas palavras, para que por elas não nos desviemos jamais. Em seguida, lhes advertiu: tende cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porquanto a vida de uma pessoa não se constitui do acúmulo de bens que possa conseguir. Lucas capítulo 2, verso 15, segundo a Bíblia King James. Lucas 6 e 20. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Eu lembro que eu fui fazer uma visita, chegando na casa, eu estava anunciando o evangelho para eles, contando o meu testemunho, ali no bairro Gaúcho,
passagem que eu separei em casa, mas na hora eu não consegui, me veio essa passagem de Lucas 6. Eu transmiti o que sentia de Deus, né? Porque essa é a diferença. Podemos ter milhões de passagens bíblicas, podemos escolher qualquer uma para anunciar um dia, nos chamarem para pregar. Mas se você escolheu uma passagem que não foi da vontade de Deus, você lê aqui, você já sente que não é essa passagem. Porque quando você lê a passagem que era de Jesus para ser lida, você sente a autoridade do Espírito Santo assim, impedindo a fazer a leitura. Naquele momento eu fiz a leitura da palavra em Lucas, e antes de ler, eu anunciei para eles que Jesus foi pobre. Jesus foi pobre. Ele nasceu numa família pobre. Ele cresceu numa família pobre. Ele escolheu seus discípulos por meio dos pobres. E ele, em Lucas 6:20, ele disse, está escrito, e levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia, bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Quando encerrei a leitura, eu disse, o reino de Deus, ele está dentro de nós, e estará dentro de todos que creem. Então, ao orar, eu senti Deus naquele lugar forte. Eu saí dando glória a Deus sozinho na rua. Tanto que eu senti Deus naquela oração. E quando eu terminei a oração, aquela moça que estava sentada ali, ela chorou assim um monte. Eu vi ela chorando assim. Então eu me despedi de todos eles. Ela estava chorando quando eu me despedi dela e saí. Encontrei a irmã depois, que a dona da casa, ela me disse, depois que você saiu de lá, aquela moça deve ter sentido bastante a presença de Deus. Porque ela chorou. Ela se expressou bem assim. Depois que eu saí de lá, ela ficou chorando. Eu lembro que eu orando por ela, eu disse, Senhor, esta jovem que está aqui, ela ouviu coisas que nunca ouviu antes em sua vida. Faz com que ela sinta a tua presença agora. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje há uma inversão de valores. As pessoas estão pregando prosperidade material e esquecem da riqueza que Jesus veio trazer para a humanidade. Glória a Deus. Para encerrar, irmãos, precisamos manter os olhos fixos em Deus e na Sua palavra, para que os nossos valores sejam adquiridos dele e não do mundo. Amém. Ricardo Stern. Irmã Cristiane passa a louvar o Senhor comigo. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação.
Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama,